Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que vocês também estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática de hoje é Grandezas e Medidas. O nosso objeto de conhecimento é medidas de tempo, leitura de relógios em relógios digitais, analógicos, durações de eventos e relações entre unidades de medida de tempo. E aí o tema da nossa aula de hoje vai ser medidas de tempo, tá certo? Então, professora, a senhora falou e eu não entendi o que é que vai ser a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser sobre leitura e registro de medidas e intervalos de tempo, ou seja, horas, minutos e segundos, relógios, um pouquinho do calendário, tá? E fazer as relações entre a unidade de medida de tempo, minutos, horas, segundos. Ou seja, nós vamos basicamente estudar os relógios e as horas, tá certo? É muito fácil, é muito rápido, no instante a gente aprende, tá certo? Então, vamos começar com a seguinte pergunta. O que é que nós usamos para marcar o tempo, né? Quando a gente fala de tempo, nós temos o calendário e os relógios, né? E aí eu vou ter relógio analógico e relógio digital. Professora, qual é o relógio analógico? É esse famoso relógio de ponteiros, tá bom? E o relógio digital, ele já mostra a hora com os números todos bonitinhos, tá certo? É até o mais fácil da gente identificar as horas, tá? Então, por isso, a gente vai focar um pouquinho no relógio de ponteiros, tá certo? Já que o relógio digital já é um pouquinho mais fácil. Então, vamos começar. Primeiro, eu preciso que você anote essas dicas, tá certo? Porque isso aí é muito importante para a gente decorar quando a gente fala em medidas de tempo. A gente precisa lembrar que um ano possui 365 dias, que um mês possui 30 dias, e aí ele pode variar, né, gente? Que a gente sabe que tem o mês de fevereiro, né, que pode ir de 28 a 29 dias, e tem meses que tem 31 dias. Mas a gente diz que comumente que aí um mês possui 30 dias, tá certo? Uma semana, ela vai possuir 7 dias, e um dia ele vai ter 24 horas. Preste atenção nisso, tá bom, gente? Foca bem nessa parte agora. Um dia, ele vai ter 24 horas. Uma hora vai ter 60 minutos. E um minuto vai ter 60 segundos, tá certo? Prestem bem atenção aí nessa relação de horas e minutos, tá? Que a gente vai ver bastante disso nos nossos exercícios. Tá? Então, só para lembrar, uma hora é igual a 60 minutos, tá bom? Então, vamos começar. Quando a gente fala do relógio de ponteiros, a gente tem que lembrar que vai andando de 5 em 5 minutos. Preste atenção comigo aqui nessa figura. Nós temos o reloginho de ponteiro, tá? E aqui tem um 12 para marcar as horas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Só vai até o 12. E aí, ó, nós temos os tracinhos menores que vão marcando uns minutinhos. E aí, eu posso ter 12 horas em 1 minuto, 12 horas em 2 minutos, que vai batendo nesses ponteirinhos. Já aqui, ó, onde tem aquele detalhezinho maior, onde pega também os números, a gente vai aumentando de 5 em 5. Ó. Aqui começa o 0 e a gente vai aumentando. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ou 0. E aí a gente é muito fácil quando a gente assimila isso àquela tabuada de multiplicação do 5, tá certo? Você decorou isso, você decorou a sua tabuada de multiplicação do 5, tá? Isso é uma dica. E aí, como é que o nosso relógio fica quando a gente vai falar dos minutos de 5 em 5? Ó, ele aqui já tá fechadinho, tá? Só para a gente relembrar.
Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ou zero, né? E aí aqui a gente encaixa os ponteiros e vai definindo as horas, que é o que a gente vai ver mais na frente. Mas grava aí esses de 5 em 5, tá? Vamos praticar. A gente vai praticando e vai aprendendo. Ó, complete as frases abaixo com o que você já conhece. Nos relógios de ponteiro, o ponteiro pequeno, ele vai marcar o quê? A hora ou o minuto? Pensa aí comigo, daqueles que ficam fixos, que se mexem devagarzinho. O menorzinho, ele vai marcar o quê? A hora ou o minuto? Ele vai marcar as horas, não é isso? O ponteiro maior, ele vai marcar os minutos. O que o ponteiro grande marca nas horas do relógio de ponteiros? Vai marcar os minutos, né? Acabei de dar essa dica. Agora presta atenção. Como um dia tem 24 horas, os horários vão de 0 até que horas? Se um dia tem 24 horas, quando a gente vai contando as horas, ela começa do 0 e vai até que horas? Vai até 24 horas. Que aí já é o período da noite, já pega a madrugada, a noite, enfim, tá certo, gente? Então, se o dia tem 24 horas, os horários vão do 0 até 24 horas, tá certo, gente? Agora eu trouxe um probleminha para vocês, ó. Carol estuda no período da tarde e as aulas dela terminam às 17 horas. Desenhe no espaço ao lado um relógio de ponteiros e um relógio digital marcando esse horário. O relógio digital vai ser bem facinho, né? É só a gente assimilar que 5 horas da tarde é 17 horas e aí no relógio digital vai estar marcando 17 horas. Já no ponteiro, né, no relógio de ponteiro, eu preciso marcar, né, definir qual é o ponteiro que vai estar na hora, qual é o ponteiro que vai estar nos minutos, e para isso eu preciso fazer essa relação aí. Porque ele não me disse ali, ele disse assim, 17 horas, tá? Mas 17 horas, nesse relógio de ponteiro, é que horas? É 1 hora? É 2 horas? É 3 horas? Eu não sei. Por quê? Porque ele vai até o 12. E aí eu trouxe outra coisinha para você anotar. Segue comigo aqui, ó. Pensando no período da tarde, tá, gente? Começando já de tarde. Eu vou ter meio-dia, 12 horas, tá? 12 horas, meio-dia. A partir daqui, quando eu pego para tarde, eu não digo mais 1 hora, 2 horas, eu vou começar a falar 13 horas, tá? Então, 13 horas vai ser 1 hora da tarde, 14 horas, 2 horas da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde, 16, 4 horas da tarde, 17, 5 horas da tarde. Prestam atenção aí no 17, que é o da nossa charadinha. 17, 5 horas da tarde, 18, 6 horas, 19, 7 horas. Aí aqui já é noite, né, gente? Aqui a gente já entrou para o período da noite. 20 horas é 8 horas da noite, 21, 9 horas, 22, 10 horas, 23, 11 horas, 24 horas é meia-noite, tá certo? O que a gente precisa fazer nesse relógio é 17 horas. E aí a gente já viu ali na nossa tabelinha que 17 horas é igual a 5 horas, tá? Então, como é que eu faço? É 1 hora fechada, não é isso? Eu não tenho minutos passando. Então, o ponteiro maior tem que estar no 12. E o menor, ele vai estar apontando aqui para o 5, tá certo? Então, quando a gente marca aqui no nosso relógio de ponteiro, assim a gente está representando 17 horas, no relógio de ponteiros é 5 horas, tá certo? Lembrando que aí é período da tarde. Agora preste atenção. Veja nos relógios das cenas abaixo a que horas Fabiana chegou no hospital em que trabalha e a que horas ela saiu de lá em um dia da semana. Um dia da semana.
Professora, onde é que está esse relógio? Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um reloginho aqui e o outro tá aqui, tá certo? Se você conseguir identificar direitinho, Fabiana tá chegando. Olha ela aqui. Chegando no hospital para trabalhar. Ela chega de 12 horas. Tá? E aí ela tá saindo. Tá vendo ela saindo aqui? Falando até amanhã. De 16 horas. Então ela chegou de 12 horas, vamos dizer, de meio-dia. E saiu às 18 horas. Ora, quantas horas Fabiana ficou no hospital nesse dia? Gente, ela chegou 12 horas. Então, a gente vai contar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Ela ficou quantas horas nesse hospital? Só você contar. De 12 até 16. Passou quantas horas? Passou 6 horas. Tá certo? Então, ela trabalhou nesse dia no hospital 6 horas. Foi em que período? Foi manhã ou foi tarde? A dica está aqui, ó. Além de estar mais escurinho aqui na imagem, significando que já está de noite, quando eu falo 18 horas, eu estou falando já no período da noite, né? Então, ela trabalha no período da tarde. Isso em um dia, tá? Agora, após quantos dias ela terá trabalhado o período de tempo em horas que equivale a um dia completo? Eita, a professora complicou um pouquinho. Não tem problema, gente. Presta atenção. Lembra que eu falei para a gente prestar e anotar atenção naquelas medidas lá do começo? Um dia vai ter 24 horas, não é isso? Então, eu vou contar de 6 em 6 até chegar em 24 para saber quantos dias ela precisa trabalhar para fazer um dia completo, como se ela tivesse começado a trabalhar de meia-noite e virado o dia, tá? Até meia-noite do outro dia, tá certo? Então, preste atenção. Quando eu somo 6 mais 6 mais 6 mais 6, ó, 6 vezes 4, 24, que dá um dia. Então, ela precisa trabalhar 4 dias na semana para poder fazer 24 horas de trabalho. É basicamente isso que a pergunta quer saber, tá certo? Então, após quantos dias ela terá trabalhado o período de tempo em horas que equivale a um dia completo? Após 4 dias. Por quê? Porque hoje ela trabalhou 6 horas, no outro dia ela trabalhou 6, no outro trabalhou 6 e no outro trabalhou 6. E 6 vezes 4, 24, tá certo? Então, vamos continuar. Na semana passada, César dormiu de segunda a sábado, da meia-noite às 6 da manhã. Quantas horas ele dormiu ao todo nessa semana? Gente, ó, ele dormiu de meia-noite às 6 da manhã. Então, ele dormiu 6 horas, né? Dormiu 6 horas na segunda, na terça, até chegar no sábado. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente tem 2 formas de fazer, como você está vendo aí na TV. De segunda a sábado, dá 6 dias, tá? Então, eu posso fazer 6 vezes 6, que vai dar 36. Ou eu posso fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 6 vezes, que aí vai dar 36 também, tá certo, gente? E aí já apareceu as respostinhas para você, tá? Tá todo o cálculozinho aí na telinha. Pronto, agora vamos para a questão de abaixo, tá certo? Circule o quadro que indica o período de tempo que César dormiu. Que período de tempo é esse? São essas 36 horas, tá? Quando a gente juntou as 6 horas, que fez as 36, isso aí dá quanto num período de dia, tá? Será que dá mais de um dia, menos de um dia, dá um dia e meio, dá 2 dias completos? E aí, dá quanto? Lembrando que um dia tem 24 horas. E aí, ele dormiu 36 horas. Quando eu faço esses cálculozinhos, dá quanto em dia? Dá quanto em horas? E aí, deu
36 horas, né? Se eu tenho 24 horas no dia, eu vou fazer 24, e aí eu já sei que tem um dia. E aí do 24 eu vou completar até chegar nos 36. De 24 para chegar em 36 está faltando 12, tá? Então 24 mais 12, 36, que dá um dia e meio. Por que um dia e meio, professora? Porque a metade de 24 é 12, tá certo, gente? Então, quando a gente somou as 36 horas, deu um dia e meio. Como é, professora? São 36 horas, dá 24, que é um dia, mais 12, que é metade de um dia. Quando a gente soma 24 mais 12, dá 36, tá certo? Agora, calcule mentalmente quantos dias estão representados em cada caso. E aí eu tenho as horas e a gente precisa transformar em dias. Lembrando que um dia tem 24 horas. E aí, 72 horas são quantos dias na nossa semana? 2 segundinhos para você pensar. São 3 dias na semana, tá certo? 24 mais 24 mais 24 dá 72. 48 horas são quantos dias da semana? São 2 dias da semana. 24 mais 24. 12 horas. Ah, professora, 12 horas não chega nem a ser um dia direito, né? Porque um dia é 24 horas. Então, 12 horas é metade de um dia. 60 horas. 60 horas dá quantos dias da semana? Dá 2 dias e meio. Tá certo, gente? Aí é só você somar 24 mais 24 mais 24. Tá certo? Vamos continuar. Agora a gente vai observar o relógio um pouquinho melhor, tá certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o horário marcado nos relógios abaixo antes do meio-dia. Preste atenção, gente, é importante esse detalhe do antes do meio-dia, tá certo? Por quê? Por causa daquela medida de conversão que a gente fez. 13 horas, 1 hora da tarde, 14 horas, 2 horas da tarde, tá certo? Esse relógio, professora, ele não tem 2 ponteiros, preste atenção. Ele tem 3 ponteiros, ó. O pretinho, o verde e esse mais fininho aqui. Mas a senhora passou a aula todinha, só ficou falando 2 ponteiros, 2 ponteiros, 2 ponteiros. Esse terceiro ponteiro é aquele que está sempre se mexendo. É o que conta os segundos, tá certo? Então, preste atenção aí. Esse relógio, esse primeiro relógio da letra A, ele está marcando que horário? Ele está marcando 11 horas, porque o ponteiro menor está no 11. Ele está marcando 5 minutos e 15 segundos, tá certo, gente? Que um ponteiro fininho tá lá no 3. E naquela regrinha de 5 e 5, o 3 já vai lá e marca o 15, tá certo? Agora no relógio da letra B, eu vou ter que horário? Preste atenção. 6 horas, professora. Por que 6 horas? Porque esse ponteiro preto, ele ainda não encostou no 7, ele está quase encostando no 7, tá? Então, são 6 horas, 55 minutos e 30 segundos, tá certo? Então, a gente vai agora para a questão de baixo, tá certo? Calcule e complete. Em 1 hora e meia, há tracinhos minutos. Então, a gente vai fazer a conversão de horas para minutos, tá certo? Lá naquela tabelinha que a gente fez a conversão, quando a gente falou de dia, horas, lembra que eu falei que 1 hora tem 60 minutos? Então, preste atenção, eu quero saber 1 hora e meia. Então, eu preciso fazer a continha. Que continha é essa? É 60 mais 30. Por quê, professora? Porque 60 é 1 hora, são 60 minutos, e meia hora é a metade do 60, que é 30, tá certo? Então, quando a gente soma 60 mais 30, vai dar 90. Então, 1 hora e meia dá 90 minutos, tá certo? Então, em 1 hora e meia, há
90 minutos. A quarta parte de um dia corresponde a... Quando a gente fala assim, a quarta parte, é como se a gente pegasse esse dia e dividisse ele em 4. Então, se a gente está dividindo, vai fazer uma divisão. E aí eu vou pegar 24 e vou dividir por 4. Quando eu divido 24 por 4, eu vou ter 6. E aí a quarta parte de um dia corresponde a 6 horas, tá certo? 2 minutos e meio corresponde a quantos segundos? Lembra que eu falei lá no Anote Aí que 1 minuto é igual a 60 segundos? Então, em 2 minutos e meio, a gente vai ter 60 mais 60, que vai dar 2 minutos, mais 30, que vai ser a metade desse minuto, tá certo? Então, a gente vai ter 150, tá certo? 2 minutos e meio corresponde a 150 segundos, tá bom? Vamos continuar. Escreva o horário registrado em cada relógio. É importante você observar o período do dia aqui, tá? Porque quando a gente segue para aquela nossa regrinha, daquela tabelinha de conversão, quando é de noite, a gente escreve 14, 15, 16, 18, 17, 19, tá certo? Então, aqui nesse relógio de dia, ele está marcando 8 horas e 35 minutos, tá? 8 horas, 35 minutos. De noite, ele vai estar marcando 21 horas, que é como se fosse 9 horas, e 45 minutos. E aqui de dia de novo, o ponteiro menor está no 7 e o maior apontado para o 5, né? Então, vai ser 7 horas e 5 minutos. Se você estuda de manhã, esse é o horário que você está indo para a escola, tá bom? Agora, calcule mentalmente os minutos em cada caso. 2 horas tem quantos minutos? Vamos ver? Tem 120 minutos. Meia hora vai ter quantos minutos? 30 minutos. E 3 horas vai ter 180 minutos. Lembrando de fazer aquela conversãozinha. 1 hora tem 60 minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, 2 horas você faz 60 mais 60, tá certo? Agora só para a gente finalizar esse nosso momento. Renato vai assistir a uma comédia que acabou de estrear nos cinemas. Observe as cenas abaixo e responda as questões. Você pode observar na frase, ó. Boa noite, por favor, quero o ingresso para o filme Razão Matemática das 19 horas e 40 minutos. Agora são 19 horas e 15 minutos. Ainda faltam alguns minutos para começar o filme. Eu quero saber quantos minutos faltam para começar esse filme. Ó, quantos minutos faltam de 15 até chegar no 40? Porque ali, ó, a gente está vendo a questão dos minutos, né? Quantos minutos faltam? Então, está faltando 25 minutos para começar esse filme. Tá certo, gente? Agora vem uma charadinha para vocês, ó. O que é o que é? São 12 irmãs, cada uma tem seu quarto, cada uma tem sua meia, mas nenhuma tem sapato. Um segundinho para você responder. São as 12 horas, tá certo? E o que foi que a gente estudou hoje? Hoje nós fizemos leitura e registro das medidas de intervalos de tempo, horas, minutos e segundos. Estudamos os relógios e fizemos as relações entre as medidas de tempo. Essas são as nossas referências de hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula.